Sexta-feira, 31 de julho, e você confere no seu Jornal da Rede. Mais de 60 mil pessoas retornaram boa parte a nado de Ceuta para Marrocos. O ministro do STF, André Mendonça, autorizou a abertura de inquérito para investigar Lulinha, filho do presidente. Doações de 6 toneladas de alimentos ao Fundo Social de Guarulhos. Itaquá vai ganhar a primeira cidade da saúde do Brasil. Tem a primeira rodada da Série Rubi da Grande Liga Feminina de Futebol. E seu Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar do seu jornal. O enclave espanhol de Ceuta, no norte da África, enfrenta uma crise migratória após a entrada de cerca de 60 mil pessoas em apenas 24 horas, gente. Olha, a travessia, feita a grande parte a nado desde o Marrocos, já deixou pelo menos 34 mortes até o final dessa edição. O governo da Espanha enviou unidades do Exército para reforçar a segurança e o primeiro-ministro Pedro Sánchez visitou a região nesta sexta. Enquanto as autoridades buscam contribuir para o retorno dos migrantes, o Ministério do Interior espanhol anunciou que 25 mil pessoas já voltaram para o Marrocos. A gente segue acompanhando e atualizando vocês, inclusive nas redes sociais. O governo do Paraguai convocou o embaixador do Brasil em Assunção para entregar uma nota oficial de repúdio às declarações do presidente Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança. A crise diplomática foi gerada por um discurso de Lula feito no dia 24 de julho em Jacareí, no qual o presidente brasileiro mencionou o início do conflito histórico. O chanceler paraguaio Rubens Ramírez, ele afirmou que a dignidade do país não é negociável. A Câmara dos Deputados do Paraguai também emitiu uma nota declarando que as falas distorcem e minimizam a dimensão do conflito mais sangrento da América do Sul. Os presidentes Santiago Peña e Lula já conversaram por telefone sobre o assunto. O pessoal tem que tomar muito cuidado com as falas nos discursos, né? Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. A investigação apura os crimes de tráfico de influência e corrupção, com a suspeita de que Lulinha tenha atuado ali para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, em negócios na área de cannabis medicinal com o Ministério da Saúde e do Gabinete Presidencial. A defesa de Lulinha negou irregularidades e afirmou que a viagem feita a Portugal a convite do lobista não resultou em nenhum negócio. O Ministério da Saúde declarou que nunca teve contrato ou repassou recursos para a empresa citada. A gente vai atualizando vocês e com certeza essa história não vai parar por aqui. Olha, com a emissão ali dos alertas severos pela Defesa Civil devido às fortes ventanias no estado de São Paulo, a orientação é para que a população busque abrigo em construções de alvenaria e fique longe de janelas e árvores. Em caso de cabos elétricos rompidos após os ventos fortes, a instrução é manter distância, acionando imediatamente o Corpo de Bombeiros no número 193 ou a Defesa Civil também no número 199. Os alertas oficiais também podem ser recebidos por SMS ao enviar o CEP para 40199. Então, você que desconfia ali que vai ter alguma grande chuva, um temporal, envie seu CEP para esse número para você receber algum alerta. Importante, gente, a gente está vendo muitas quedas de árvores. Não é só o ficar debaixo para atrair raios. Não, as árvores têm caído em cima das pessoas. Então, tome cuidado, se proteja, tá? Vamos mudar de assunto? Os roubos em geral de veículos e de carga registraram queda no primeiro semestre desse ano no estado de São Paulo, alcançando os menores índices. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, os municípios paulistas acumularam mais de 61 mil roubos nos primeiros 6 meses do ano, representando uma redução de quase 17%. As forças de segurança atribuem os resultados ao trabalho integrado, à inteligência policial e ao uso de ferramentas tecnológicas, como o Sistema Muralha Paulista. Ainda falando em segurança pública, os casos de feminicídio registrados no estado de São Paulo também caíram, em junho, pela segunda vez seguida. Foram 17 ocorrências no mês, 4 a menos do que no mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública também.
Na região metropolitana, o número de casos em junho caiu de 8 para 3. As forças de segurança destacam a importância das denúncias e de ferramentas de proteção, como o aplicativo SP Mulher Segura e a patrulha SP Mulher Segura, para ampliar o acompanhamento das vítimas e prevenir crimes. Cada cidade tem a sua patrulha, tem a Patrulha Maria da Penha, na cidade de Suzano e assim por diante. Então acione se você precisar. A Guarda Civil Metropolitana prendeu nesta quinta o 6º suspeito de envolvimento na morte do empresário Marcelo Magalhães de Almeida, lá em Carapicuíba, lembra, na Grande São Paulo? O corpo da vítima, que estava desaparecida desde o dia 16 de julho, foi localizado no Rio Cotia no dia 23. Segundo as investigações, o crime foi uma emboscada planejada por um amigo do empresário, com a transferência de R$8 mil das contas dele antes do homicídio. O governo de São Paulo inicia nesta segunda a campanha de multivacinação nos 645 municípios do estado, voltada à atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Diante do registro de 15 casos de sarampo no estado este ano, a capital paulista, Guarulhos e São Bernardo do Campo contarão com uma estratégia adicional, oferecendo a vacina tríplice viral para todas as pessoas de 6 meses a 59 anos. Então, olha, você que é do Alto Tietê, não deixe de atualizar sua carteirinha a partir de segunda-feira, tá? E já que a gente está falando de Alto Tietê também, olha, um homem foi preso em flagrante por receptação pela Polícia Militar durante o patrulhamento na Avenida Marginal do Rio Baquirivo, na região. Os policiais localizaram um triciclo adaptado 0 km escondido em um barraco. O veículo fazia parte de uma carga roubada da empresa Solux Carga, levada em um assalto ali na caminhão ocorrido no último dia 24 de junho. Questionado pelas equipes, o indiciado confessou que guardava o bem para terceiros. A ocorrência foi apresentada no distrito policial, onde a prisão foi ratificada pela delegada de plantão. Já em Ferraz de Vasconcelos, a GCM autuou um homem por descarte irregular de resíduos na Avenida Governador Jânio Quadros. Olha, a ação foi flagrada em tempo real pelas câmeras da Central Integrada de Monitoramento Ferrazense. O infrator foi multado em mais de R$4 mil e teve o carrinho utilizado na ação apreendido. A população pode colaborar com denúncias pelos telefones do Centro de Operações 153. Não deixe de denunciar se você vê alguma coisa irregular. Um morador de Mogi das Cruzes, identificado como Eduardo Correia de Ávila, de 58 anos, morreu após o naufrágio de uma embarcação no canal de São Sebastião, no litoral norte paulista. O acidente aconteceu na última quarta, durante o vendaval, com aquelas rajadas de até 90 km por hora que ocorreu. Outras 4 pessoas que estavam no barco foram resgatadas, sendo que 2 apresentaram hipotermia. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu. Em Suzano, fiscais do meio ambiente apreenderam 2 caçambas irregulares no bairro Sesc e Jardim Realce. Os equipamentos pertenciam a empresas cadastradas, mas operavam sem emissão do controle de transporte de resíduos eletrônicos, documento que é obrigatório para a atividade. Com essas ações, o município já soma 12 caçambas retiradas das ruas por irregularidades nesse ano. Mas olha, já que a gente está falando de Suzano, tem outra ação, hein? A GCM iniciou o estágio de qualificação profissional para a formação de 204 agentes da corporação. Essa capacitação obrigatória conta com dias de aulas presenciais e 30 horas de ensino à distância, abordando legislação, técnicas de segurança, direção defensiva e prática de tiro. O treinamento segue até o fim de novembro, com o objetivo de aperfeiçoar a atuação operacional dos guardas no atendimento à população, que aumentou muito esses últimos anos, né? Inclusive com o porte de arma, né, pelas GCMs da região. E no próximo bloco tem doações de 6 toneladas de alimentos ao Fundo Social de Guarulhos. E mais, Itaquá vai ganhar a primeira cidade da saúde do Brasil. Fica aí que a gente volta já já com o seu Jornal da Rede. Há 4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do açaí fruta brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos
creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o açaí fruta brasileira. Esse é o açaí fruta brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. Dirigir alcoolizado ou recusar o teste do bafômetro acarreta multa de R$ 2.934,70 e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 12 meses. Ontem eu falei de celular, hoje o assunto é outro. Se o bafômetro apontar a partir de 34 centigramas de álcool por litro de ar, o condutor é encaminhado à delegacia e pode responder por crime de trânsito, com pena de detenção de 6 meses a 3 anos, inclusive se causar qualquer acidente, se atropelar alguém, o que é homicídio culposo, né? Deixa de ser homicídio culposo e passa a ser homicídio doloso. Por quê? A partir do momento que você bebe, você assume o risco, né, ao volante. Então, assim, mesmo que você não quisesse causar o acidente, a bebida ali acarreta essa infração, né, essa gravidade da situação. Então, olha, bebida e volante não combinam. Já o Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos recebeu a doação de 6 toneladas de alimentos arrecadados durante as comemorações dos 31 anos do Falcões Moto Clube. O pessoal de moto aí fazendo doação também. A entrega reuniu os produtos arrecadados como entrada para a festa da instituição e vai ajudar centenas de famílias em situação de vulnerabilidade no município. Já que a gente está falando de Guarulhos, a Prefeitura vai realizar nessa segunda um mega mutirão de empregos com mais de 1.500 vagas em diversas empresas, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência. A ação acontece das 9 da manhã às 4 da tarde, no Centro Municipal de Educação Adamastor, no Macedo. Os interessados devem comparecer levando documento com foto e um currículo atualizado e impresso. Não deixe de participar, viu? Se o assunto é Guarulhos, lá tem aquela orquestra, a Orquestra Gru Sinfônica. Ela vai se apresentar nesse domingo no 56º Festival de Inverno de Campos do Jordão, um dos maiores eventos de música clássica da América Latina. Sob a regência dos maestros Marcelo Mendonça e Renan Vitoriano, o grupo apresenta o concerto comentado Entre Aberturas e Excertos, às 11 da manhã lá no Auditório Cláudio Santoro, reunindo grandes clássicos da música universal e temas brasileiros. Saindo de Guarulhos e indo para Itaquaquecetuba, o projeto Jardins Comestíveis está com inscrições abertas até a próxima terça para a segunda edição da formação de jardineiros. Serão selecionados 20 participantes para capacitação gratuita, sendo que 6 deles receberão auxílio financeiro. As aulas começam na sexta-feira da próxima semana no Parque Ecológico Mário do Canto. É legal porque são esses jardins comestíveis, né? Tem as punks também, vale muito a pena participar. A cidade de Itaquá vai ganhar a primeira cidade da saúde do Brasil. Um complexo, olha, que vai reunir em um só lugar uma unidade de pronto atendimento, um centro de saúde infantil e um centro de especialidades. Que legal! O projeto anunciado pela Prefeitura com investimento de R$ 40 milhões, tem previsão de início das obras no fim desse ano ainda e a entrega até o final de 2027. O complexo vai contar com UPA de atendimento 24 horas, centro de saúde infantil para pacientes de 0 a 14 anos e um centro de especialidades médicas que vai oferecer consultas em diversas áreas, exames diagnósticos, pequenas cirurgias e atendimentos especializados. Tomara que fique pronta aí realmente ali até o final de 2027, que vai fazer diferença para a população.
Já em Ferraz de Vasconcelos foi celebrado os 100 anos da estação ferroviária, marco da origem do desenvolvimento do município. Durante a solenidade, a prefeita Priscila Gambale anunciou a revitalização do centro histórico, com obras em praças no calçadão e no entorno da estação. O pacote de investimentos contempla melhorias em drenagem, acessibilidade, paisagismo e iluminação. Parabéns para Ferraz, viu? Já a cidade de Arujá vai sediar no dia 17 de outubro a corrida noturna Corre por Elas, em alusão ao Outubro Rosa. Eu estou falando desse evento que é só em outubro porque as inscrições vão começar agora, tá? O evento é gratuito e é apoiado pela Prefeitura na Avenida Mário Covas. Ela vai contar com caminhada de 3 km e a corrida de 5 km, largada às 7h10 da noite. A iniciativa tem o objetivo de reforçar a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e entregar ali para a população uma corrida ali que fale da causa, né? As inscrições já estão abertas pela internet, não deixe de participar. A corrida está longe, mas vai se encerrar rapidinho. Ainda por Arujá, a cidade promove nesse sábado Pet Day, no Parque Cidade Natureza, com programação gratuita voltada aos animais de estimação e tutores. Esse evento ele começa às 13h, conta com palestra veterinária, a inauguração do 3º parcão da cidade e a apresentação musical de Aline e Sérgio. O município também realiza, no mesmo dia, às 10 da manhã, o 2º aulão coletivo de adestramento canino no Bosque do Real, com vagas limitadas e necessidade de inscrição prévia. Vamos vir para Suzano? A cidade de Suzano recebeu gestores da Prefeitura de Lavras, em Minas Gerais, que vieram conhecer os avanços da administração municipal nas áreas de planejamento urbano e desenvolvimento econômico. Durante os encontros realizados nos centros, a comitiva conheceu ferramentas de tecnologia e gestão, como o sistema Acto e a plataforma GeoSuzano, que facilitam a aprovação de projetos e a emissão de documentos. Os visitantes também discutiram ações de incentivo à agricultura familiar para merenda escolar e estratégias da cadeia produtiva local. O secretário Mauro Vaz destacou que a gestão tem trabalhado em diferentes frentes para impulsionar a economia, apoiar os produtores e oferecer alternativas de qualificação para a população. Já que a gente está falando de Suzano, tem, uma coisa boa lá no Parque Municipal Max Pfeffer. Isso mesmo, no domingo, da 1h30 às 5h30 da tarde, mais uma edição do Samba no Parque chega por lá, no Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares. A programação gratuita, promovida pela Associação Cultural Beija-Flor, em parceria com a Prefeitura, conta com roda de samba da comunidade Bom Ambiente e apresentações de artistas convidados, como o grupo Simples União e a cantora Val Serra. O evento também marca a abertura da exposição de artes visuais Herbário de Cuidar, Vingar e Refazer, com a curadoria de Diogo Nog. Falando de programação cultural, o fim de semana no Alto Tietê conta com diversas opções culturais, como o encerramento do Festival de Inverno de Guararema e o Circuito das Artes no Parque Centenário em Mogi. A programação traz destaques como os shows de pagode dos grupos Doce Encontro e Pagode do Canta, apresentações de stand-up com humoristas de destaque nacional no Haha House, o Festival Carnívoros em Mogi e atrações gratuitas em diferentes municípios da região. Vale muito a pena participar. Mas vamos ver como é que vai ficar o tempo então para o final de semana? Em Suzano, o sábado inicia nublado com tempo fresco. À tarde as temperaturas tendem a subir. No domingo o cenário se mantém. Mínima de 11 graus e máxima de 27. Já em Guararema temos a mesma situação, com mínima de 10 graus e máxima de 27 graus. Agora, o Dr. Bactéria vai explicar sobre as bactérias existentes na nossa saliva. Vamos ouvir um pouquinho? Sabe quantas bactérias que você tem na boca? Muitas, né? Você tem ideia quantas? Ó, só para você ter uma ideia, gente, você tem 2 bilhões de bactérias por uma gota de saliva. Meu Deus do céu, vou parar de engolir saliva. Eu não pare não, gente, isso aqui é normal. É normal você ter essa quantidade de bactérias na boca. Eles até agem protegendo você contra a vinda de outras bactérias que a gente chama de patogênicas, que são aquelas que dão doença. Né? Então, estou te protegendo. É como se fosse um ônibus. Imagina que o teu corpo, tua boca é um ônibus. Né? E essas bactérias que existem são justamente os policiais que estão dentro desse ônibus se protegendo. Né?
Aí, de repente, você vai tomar um antibiótico. Isso acontece muito com criança. A criança vai tomar um antibiótico. O antibiótico mata o quê? Mata essas bactérias. Porque o antibiótico não mata só a bactéria que faz mal. Mata todas as sensíveis a esse antibiótico. Então é como se entrasse nesse ônibus um bandido, sei lá, com uma metralhadora e matasse tudo que está lá, todas as bactérias. Se não tem mais policial, vai sobrar espaço para quem? Para aquelas bactérias chamadas patogênicas, que são as que dão doença, elas desenvolverem. Então eles podem estar totalmente assim na sua boca, né? Agora, de repente, você vai tocar o instrumento musical. Já viu o pessoal tocando instrumento? Trompete, sax, né? Põe o lábio, assopra. Tenta soprar alguma coisa perto da sua mão. Não vai molhar? É o que acontece também com esses instrumentos, gente. É a mesma coisa. Então vai caindo muita saliva. A saliva, nossa, é de quê? É matéria orgânica. Matéria orgânica, é quase como se fosse um meio de cultura. Está indo para esse instrumento, para esse bocalzinho, né? Mas esse monte de bactéria que eu falei para vocês que está indo para lá, vai multiplicar. Se tiver uma desses germes que te dão sapinho, né? Sabe aquele famoso sapinho, né? Que é uma candidíase bucal? Pode ser que multiplique. A próxima vez que você for tocar, a quantidade é tão grande que pode dar uma micose na boca, né? Então eu indico, gente, se você trabalha com essa área, logo depois você foi fazer uma festa, ou tocou em algum local, ou mesmo você está numa orquestra, acabou, tem que fazer higienização. Gente. Mas e agora? Tem, tá? Tem perigo? Claro que tem. Tá? Não estou nem falando você utilizar o instrumento de uma outra pessoa. Tá? Isso daqui é muito individual, isso daqui, tá? Como é que você vai fazer essa higienização? Você tem que tomar cuidado para não estragar o equipamento. São equipamentos caríssimos, né? Equipamentos que você tem um amor enorme por isso, né? Então tem que ser pelo menos com álcool, gente. O álcool qual? Álcool isopropílico. Tá? Esse álcool isopropílico aqui é mágico, né? Serve para um montão de coisas, serve também para os instrumentos musicais. Né? Onde é que você compra esse álcool? Já demos essa dica. Ou em locais de aparelhos eletrônicos, né? Ou então pela internet. Você digita lá, álcool isopropílico, tá? Eu faço isso, digita na quarta-feira, na quinta-feira chega para mim. E, gente, tem uma quantidade muito pequena. E você pode utilizar o quê? Tem escovas próprias para limpeza de instrumentos musicais, né? Você pode usar cotonete, esses hastes de algodão, né? Hastes de algodão, você dá uma olhadinha no álcool e você limpa, né? Tenta fazer isso com o seu instrumento, que você nunca limpou. Olha a cor que ele vai sair, gente. Vai sair uma cor muito grande, tem alta contaminação. E isso daqui, às vezes, você pega uma doença na boca e nem sabe de onde veio, né? É sapinho, né? Se você usou de outra pessoa, dizer que eu não indico, mas se você usar de outra pessoa, você pode pegar mononucleose infecciosa, que é aquela famosa doença do beijo. Você pode pegar herpes labial, né? Você pode pegar gripe, resfriado, até Covid. E sabe outra coisa também que você nem pensou para tua cabeça que você poderia pegar? Gastrite e úlcera. Exatamente, gente. Você já ouviu falar que o que causa isso daqui muitas vezes é uma bactéria chamada H. pylori, que é Helicobacter pylori. Se você for pegar os instrumentos do outro e outra pessoa tiver isso, você pode ser que transmita para você também, né? Então, olha, gente, instrumento musical é uma coisa muito individual da pessoa, né? Não empresta, não usa de outro, né? E se por acaso você estiver num local que você vai ser obrigado a utilizar, quando? Sei lá, numa orquestra, de repente você está sem aparelho, alguém te empresta isso, geralmente deve ter álcool isopropílico lá. Você pega um pouquinho, pega um paninho, leva uma haste de algodão. O algodão você compra fácil, daqui qualquer farmácia tenha, né? Dá uma passadinha na parte interna, né? Não vai usar outros produtos, né? Detergentes, desinfetantes, né? Pro vinagre, todos esses produtos eles corroem, tá? Eles têm uma agressão para onde ele está sendo utilizado. E geralmente instrumentos musicais, gente, são muito sensíveis para isso. Então, cuide do seu aparelho aí. E toque pra gente, né? Toque pra gente, é que a gente quer ouvir o som puro, não o som contaminado.
E no próximo bloco tem a primeira rodada da Série Rubi da Grande Liga Feminina de Futebol. E mais, seu Resenha na Rede com o Lucas Barreiros. Fica aí que o Jornal da Rede volta já já. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. A primeira rodada da Série Rubi da Grande Liga de Futebol Feminino de Guarulhos acontece nesse domingo com 6 partidas em 2 estádios da cidade. O torneio de várzea, organizado pela Prefeitura, reúne 16 equipes na disputa pelo título. Os confrontos começam ao 12h30 no estádio Oswaldo do Carlos, na Vila Monteiro Lobato, e no estádio Cícero Miranda, na Vila Rosália. Então, olha, vamos participar e conferir esse jogão. Agora vamos falar de um outro destaque. O jovem mogiano Lourenço Urbano, de 18 anos, conquistou uma bolsa esportiva integral e vai integrar ali a equipe de tênis da Bethel University, no Tennessee, nos Estados Unidos. O tenista, que iniciou sua trajetória nas quadras do Clube de Campo de Mogi das Cruzes, acumula importantes títulos na carreira, como o primeiro lugar no ranking paulista, o Brasileirão de Uberlândia e o circuito UTR. Parabéns, tomara que venha ali muitas medalhas ao longo da vida dele, né? Agora, já que a gente está falando de esporte, o Lucas traz as atualizações do esporte no Resenha na Rede. Lucas, agora a palavra é sua. Fala pessoal, ligado na Rede Alto GT, eu sou o Lucas Barreiros, está começando mais uma edição do seu Resenha na Rede. E hoje a gente vai te atualizar sobre tudo que aconteceu nesse meio de semana, porque não tivemos somente Campeonato Brasileiro, viu? Tivemos a definição dos classificados às oitavas de final da Sul-Americana. O pessoal ali que tinha passado em segundo no seu grupo da Sula enfrentou os terceiros colocados da Libertadores e o Santos confirmou sua classificação, vencendo a UCV na Vila Belmiro por 4-2. Depois de já ter feito 4-1 jogando na Venezuela, a equipe santista saiu perdendo logo com 1 minuto de jogo, gol de Sousa na Vila Belmiro. O Santos conseguiu a virada, mas primeiro o empate veio ali dos pés de Miguelito. Nomes como Gabriel Barbosa, o Gabigol e Rony também marcaram no jogo disputado na Vila Belmiro. A gente tem que lembrar também que Gabriel Bom Tempo foi o nome que marcou o segundo gol da equipe santista. E por mais que a UCV tenha descontado depois, não foi o suficiente. A gente viu o Santos com o Neymar no banco no início, ele entrou depois no decorrer da partida, mas nem precisou de muito brilho do camisa 10. A equipe santista passou tranquilamente e enfrentará o Macará do Equador na próxima fase da Sula. Lembramos também que o São Paulo vai jogar as oitavas da Sul-Americana, vai enfrentar o Bolívar, que eliminou o Grêmio. Temos times como Boca Juniors, River Plate ainda jogando, e também o Botafogo e o Atlético Mineiro. São os brasileiros aí, além dos gigantes argentinos que estão disputando a competição. Nomes de peso disputando essa Sul-Americana, que pode ficar muito interessante daqui a pouco. E é claro, tivemos também Campeonato Brasileiro. São Paulo e Santos, obviamente, não se enfrentaram nessa rodada. O duelo foi adiado por conta do compromisso do Peixe.
então não teremos resultado do tricolor para passar por aqui. Mas Corinthians e Palmeiras jogaram nessa 21ª rodada de Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o Palmeiras, líder da competição, goleou o Vitória por 4-0 jogando na casa do Vitória. Ainda na primeira etapa, tivemos a expulsão polêmica de Kaká. E depois, por conta de um gesto, aquele famoso gesto do estar roubando, assim, do Luan Cândido, ele também foi expulso no mesmo lance do Kaká. Só para a gente contextualizar, antes mesmo de tudo isso, tivemos uma cotovelada ali, por mais que fosse sem querer do Maurício, mas pegou e acabou cortando o queixo do Kaká. A arbitragem aplicou o cartão amarelo e seguiu o jogo. Depois, o Kaká deu um carrinho no John Arias, alegaram ali, fizeram a revisão de que foi um lance mais forte, de que pegou a trava na perna do jogador do Palmeiras, e aí então veio a expulsão de Kaká. Aí a revolta do Luan Cândido, como ele fez esse gesto, aí sim tivemos a expulsão dele, afinal não se pode fazer um gesto desse tipo dentro de campo, porque aí sim vem a expulsão. Então, o Vitória, com 2 jogadores a menos, por mais que jogasse em casa, foi uma presa fácil para o Palmeiras, que não quis nem saber e conseguiu golear com tranquilidade. Gols de Maurício, um gol contra do jogador do Vitória, e também John Arias e Ramon Sousa foram os nomes que balançaram as redes na casa do Vitória. E assim, o Palmeiras conseguiu abrir então uma liderança mais confortável, uma vantagem mais confortável na ponta da tabela. Afinal, o Flamengo ficou no empate nessa rodada. Só um minuto que eu acabei me confundindo, tá? Eu falei que o São Paulo não entrou em campo, mas a equipe do São Paulo, na verdade, entrou em campo e enfrentou o Flamengo. Então, por mais que eu tenha feito essa confusão, tivemos o duelo entre Flamengo e São Paulo, que aconteceu no Maracanã. E aí o São Paulo conseguiu arrancar um empate, arrancar um pontinho da equipe rubro-negra. Caleri marcou para o São Paulo e Léo Pereira foi o jogador que marcou para a equipe do Flamengo. Resultado que não serviu muito para nenhum dos dois. São Paulo vem mais na parte de baixo ali da tabela, próximo ao 12º colocado, e o Flamengo segue na cola do Palmeiras, porém agora viu o líder dar uma distanciada. E falando de empate também, que eu quase tinha esquecido desse, tivemos o empate mais chato do que esse acontecendo na Neoquímica Arena. Corinthians e Atlético Paranaense ficaram no 0-0 nessa quinta-feira em um jogo marcado por lesões, tá? O Timão jogando com uma equipe completamente alternativa, entrando em campo com um time completamente alternativo, neutralizou as poucas chances que o Atlético Paranaense teve, e o Atlético também conseguiu neutralizar as chances que o Corinthians teve, apesar do Timão jogando em casa ter sido dono das melhores chances, ter sido o time que mais chegou perto de fazer o gol, por mais que na segunda etapa o Furacão tivesse mandado uma bola no travessão. Tivemos então na primeira etapa o jogo truncado se desenrolando, e aí depois do segundo tempo veio a cavalaria de Fernando Diniz. Tivemos nomes como Rodrigo Garro, Yuri Alberto e outros indo a campo, nomes que poderiam fazer a diferença. Porém, as notícias ficaram tristes para a torcida do Timão. Zacarias Labiá, que vinha sendo um dos destaques recentes da equipe, sofreu uma grave lesão no joelho e está fora da temporada. O jogador sofreu uma lesão ligamentar e também de menisco, e por isso não joga mais no ano de 2026. O jogador tinha contrato até o final da temporada, ainda não sabíamos como seria a situação dele, mas agora não voltará a campo nessa temporada. Além dele, Yuri Alberto sofreu uma lesão ainda não detalhada pelo Corinthians, mas ele sai fazendo aquele gesto ali de como se tivesse rompido alguma coisa da posterior da coxa. Não sabemos se foi um estiramento, se foi uma fisgada, mas o jogador camisa 9 tentou ali um lance de contra-ataque, acabou saindo meio catando cavaco, se é que a gente pode colocar assim, para evitar a queda, e aí ele acaba sentindo e é substituído aos prantos. Então, em lágrimas, o jogador do Corinthians deixa o campo, e agora o Timão terá um problema para resolver, afinal, não tem muitos atacantes disponíveis. Pedro Raul estava fora desse jogo por conta de problemas do pubis. Tinha Guinegão, mas o Guinegão não entrou. Afinal, ele não entra há muito tempo nos jogos do Corinthians. Foi relacionado agora por um milagre, não tinha mais ninguém, então relacionaram o Guinegão. E agora é saber como que o Fernando Diniz vai escalar essa equipe para os próximos compromissos.
Lembrando que tem Copa do Brasil chegando nesse final de semana, eu já vou dar o detalhe para vocês dos jogos. Tem Libertadores chegando e o Corinthians hoje perdeu seu principal atacante e Memphis Depay ainda nem decidiu, nem definiu essa renovação. Tá ali as conversas, ou melhor, as conversas estão em andamento, estão acontecendo, já há um acordo, mas está naquela fase de troca de minuta contratual. Então, o Memphis e seu staff precisam analisar e devolver para o Corinthians, aí ele vem para o Brasil, faz o exame, depois assina, e aí sim vai poder ser regularizado e jogar pelo Corinthians. Mas enquanto isso, Fernando Diniz vai ter que se mexer para arrumar uma resposta. Bom, e agora, já que eu falei de Copa do Brasil, vamos a esse final de semana diferente do futebol brasileiro, em que teremos a rodada de ida das oitavas de final da competição. Então, no sábado, o Santos entra em campo para enfrentar o Remo às 9h30 da noite. Ou melhor, às 9 horas da noite. É um jogo que acontece na Vila Belmiro, então o Peixe inicia esse duelo jogando em seus domínios e vai definir ele fora de casa na próxima semana. No domingo, essa rodada continua para os gigantes paulistas e teremos o Palmeiras indo a campo enfrentando a equipe do Fortaleza. O Verdão entra em campo às 4 da tarde, então jogando também no Nubank Park, antigo Allianz Parque. E depois teremos o Corinthians indo a campo para enfrentar o Internacional às 7h30 da noite, lá no Beira-Rio. Então, só para ficar mais fácil, Santos e Palmeiras começam jogando em casa e definem fora, e o Corinthians começa jogando fora de casa e define na Neoquímica Arena na próxima quinta-feira. Então essas são as atualizações do esporte nessa semana, principalmente futebol brasileiro por aqui agora pegando fogo, já indo para essa fase mais final do Campeonato Brasileiro, então com 21 rodadas já disputadas, temos menos faltando agora para o fim, e também a fase mata-mata se intensificando na Copa do Brasil. É claro, você segue acompanhando todas as atualizações por aqui, e na próxima edição do seu Resenha traremos os resultados dessas partidas. Forte abraço e até mais!